Boa noite, gente. Já vamos começar a nossa live. Oi, Rô. Tudo bom? Ó, a Sandra já vai conectar aqui também. E aí a gente já começa. Aí, ó, Sandra Sepúlveda entrou. A Sandra, que é a nossa convidada especial de hoje. Oi. Olá! Difícil para eu conseguir, Estamos ajustando Marquinho. aqui, peraí. Você está rodando aqui para mim. Deu certo? Acho que sim. Todo mundo tá escutando bem, gente? Se não estiverem, vão mandando um recadinho aqui, porque deu um probleminha no meu fone. Mas aqui é bem fechadinho, acho que não vai ter problema de escutar, não. Para mim tá tranquilo, viu, Natasha? Ótimo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Feliz de estar aqui com você. Então, eu também, quem diria, né? Quem diria, né, Natasha? Como é a vida surpreendente. Verdade. Ó, de paciência a parceiras. Incrível, né? Incrível. Gente, para quem não conhece a Sandra Sepúlveda, ela é psicóloga, ela vai depois se apresentar aí certinho, falando todos os tipos de terapia que ela faz. E eu convidei ela porque ela é minha terapeuta particular. Já faz, acho que cerca de um ano, né, Sandra, que a gente faz terapia? Acho que sim. Eu acho que vai dar quase um Começou mais ou ano. menos no primeiro semestre de 2021, né? É. E eu achei que ia ser rapidinho, mas não desgrudo da Sandra, não. Tô lá, ó, e não quero sair. Não é porque você não resolveu a questão, né? Não, é porque eu gosto. E, e aí, gente, para quem aí, né, tá entrando, só para explicar, eu queria assim fazer um link, né, da RNA com a Sandra, o porquê que a gente resolveu fazer essa parceria aí, essa live. Então, como eu já falei na live que a gente fez há 15 dias atrás também, a RNA é uma empresa que, embora ela seja de radiologia odontológica, a gente não pensa só em radiologia odontológica, né? A gente pensa num todo, né, na população em geral. E o mês de janeiro é considerado o janeiro branco, né? Que é o mês da saúde mental. Então, eu achei assim um tema maravilhoso, um tema sensacional que abrange a todos os públicos, né? Homem, mulher, jovem, idoso, criança. Então, eu resolvi, assim, com a RNA, a gente fazer aí algumas campanhas, algumas lives sobre esse assunto para atentar, né, a todo mundo da importância que tem esse assunto na vida de todo mundo. E eu também gosto muito desse tema, porque aqui com a equipe assim da clínica, isso é muito importante, né? Eu falo muito para minhas meninas, falo, gente, aqui a gente passa mais tempo entre nós do que com a nossa própria família, do que com o nosso próprio marido em casa, né? Então eu prezo muito assim a saúde mental, o trabalho em equipe, sabe? Que a gente tem, né, em todo o trabalho, né? Que a gente passa muito mais tempo aqui do que na nossa própria casa. Então, isso também é um dos fatores que me fez engajar nessa campanha aí da saúde mental. Né? Então, hoje, como agora já está finalizando, né, o mês de janeiro, eu resolvi fazer essa live com a Sandra, que é especialista nesse assunto. Então, Sandra, se você quiser se apresentar agora, falar um pouquinho sobre como você trabalha, para aí a gente começar com as perguntas sobre o nosso tema, que é o segredo para manter a mente sã. Beleza. Sou psicóloga e hipnoterapeuta.
E a minha formação sempre foi uma formação além do convencional, o que de mais moderno a gente tem. Então, nessa live de hoje, que o título é Descubra o segredo de manter, e eu até diria de ter a saúde mental, o que eu quero realmente é trazer dados novos para vocês, não aquilo que já está no Google, que você não precisa perder tempo, né? Ir lá e dar uma bugada e vai saber o que você precisa da saúde mental, porque na verdade você já sabe, né? Então eu quero realmente trazer algo novo e quero interagir com vocês, inclusive com você, Natasha, das coisas que eu for falando, vir perguntas, né? A gente vai fazendo, isso é um bate-papo, né? Uhum. Eu estou num papel de especialista, Isso. mas é só você realmente que conhece a sua mente. Então, você sabe dos processos que vão aí. O meu papel é, de alguma forma, aí, guiar essa conduta, né? Então, dentro da formação, por que eu disse que é pouco convencional? Porque algumas coisas que a gente vai falar aqui, talvez você não tenha escutado de outro profissional da saúde mental. Quem são os profissionais da saúde mental, né? São os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas de saúde mental, as terapias ocupacionais, os enfermeiros. Então, todos nós somos realmente os profissionais da saúde mental que, nessa fase que nós estamos, entrando no 3º ano, é extremamente importante. Eu tenho tido uma demanda que eu nunca tive na minha vida, de pessoas realmente que não estão bem, e estão buscando, se sentem doentes, e estão buscando ajuda de profissionais. E não só eu, né? Os meus colegas também. É como se agora realmente não é mais frescura ir para um psicólogo. Não é mais frescura fazer terapia, né? É de fato você buscar no mínimo um equilíbrio para dar conta de toda a demanda que tem. E quando eu falo de toda a demanda que nós estamos tendo, a gente já entra dentro daquilo que se chama, qual que é o conceito de saúde mental, né? Como é que eu sei a saúde mental? Então, a gente pegando pela Organização Mundial de Saúde, que ela tem alguns preceitos, não tem uma definição fechada de saúde mental. Mas uma das coisas que a gente sabe é como você reage às situações. Ou seja, nós estamos realmente sendo medidos na nossa capacidade de sermos saudáveis mentalmente nesse momento que nós estamos vivendo no mundo. Por quê? Porque é uma das coisas que entra como um quesito de saúde mental. Como é que você reage às mudanças? Como é que você reage aos episódios da vida? Como é que você reage às circunstâncias? Ou seja, é algo que nós já vimos lá no ensino médio, no Fundamental 2, né? Ou na 8ª série, ou no colegial, depende da idade que você tem. Na minha idade é colegial. Que dizia o quê? A capacidade de adaptação do ser humano. Sim. Então, saúde mental é um dos quesitos que nos faz termos mais facilidade ou menor facilidade de adaptação. E aí já vai um questionamento para você que está nos ouvindo. Como é que foi esse processo de adaptação nessa fase que ainda nós estamos vivendo? E agora parece que realmente nós estamos num momento de epidemia, né? Porque com todo mundo que a gente conversa, ou teve, ou está saindo da questão do Covid. Então, primeira coisa, como é que você se virou nessa fase? Como é que você esteve nessa fase? E a segunda coisa que entra dentro do quesito do que é uma saúde mental é o quanto existe harmonia entre os seus pensamentos, as suas ideias e os seus sentimentos, as suas emoções. Ou seja, o quanto isso está convergente, o quanto está congruente ou o quanto está incongruente. Porque você quer ver uma incongruência? Se você lá, sei lá, estamos começando as aulas e esse é um momento de estresse para a maioria das mães e pais, né? Porque os filhos também ficam ansiosos, estão voltando, tem toda a fase que todo mundo já sabe, não vou repetir. E aí você está também sob esse clima de estresse, você está tentando reagir positivamente. Mas você já brigou com seu filho essa semana, porque ele não levantou no horário. E aí você, né, lá nas suas
introspecções, você diz assim, não, hoje eu vou lidar diferente com isso, eu não vou gritar, eu vou acordar de boa, eu vou tentar ser, sei lá, um pai, uma mãe, mais equilibrado. Aí você vai, né? Lembra que eu estava falando de harmonia entre emoções e pensamentos. Aí você vai, você está pensando isso, aí você vai, chama uma vez, chama a segunda vez, chama a terceira vez, e aí na quarta vez o que acontece com a harmonia entre o que você sente? Surtou, já era. Acabou, né? Acabou. Então, o quanto que a gente, de verdade, está nesse conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu determino e realmente faço. E isso tem uma explicação que tem a ver com esse segredo que a gente vai falar hoje. Até aqui, tudo joinha para todo mundo? Se você tiver ok, dá um joinha aqui pra gente ir se norteando, ver se gente, o que eu tô falando tá complexo demais ou não. E quem tiver pergunta, vai mandando nos comentários. Nós vamos, melhor, Sandra, as perguntas a gente deixar para responder tudo no final, né? Para não ficar cortando a live, mas aí nós estamos anotando aqui certinho. Quem quiser, vai mandando. No final da live a gente responde todas as perguntas, tá? E também aproveita que tá no comecinho, compartilha com os amigos, vai mandando aí, que ainda dá tempo de entrar para pegar toda a live aí. Então, obrigada, Bia, Ana, Fer, Zacarias, como você está? Isla Rochander, é isso? Rodani, e doutor... Tá. E doutora Silvia, que estão aqui dando feedback pra gente. Eu tô com o computador ligado, porque às vezes trava aqui os comentários, e aí eu fico sem saber as pessoas realmente que estão dando feedback. Yasmin também agora. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Como é que está a minha adaptação às questões das mudanças, o quanto eu fico estressado, o quanto que isso realmente me pega, e o quanto está conflituoso ou não essa harmonia entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Por quê? Porque, então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está determinando como um dos pilares dela a questão da qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas por que você está falando exatamente isso, Sandra? Porque a gente faz uma analogia, uma metáfora do iceberg, certo? Eu sei que para vocês que estão aqui no Instagram, vocês não precisam ler, tá? É mais a imagem que eu quero que vocês foquem. O que está escrito aqui, talvez você consiga ler, porque o teu cérebro é muito inteligente, mas não é o grau de dificuldade que eu quero colocar. Olha lá, a Natasha já está. Já tô querendo ler tudo aqui, até as menorzinhas. Eu vou falar, não te preocupa. Então, o que a gente pensa, nosso campo mental, que é esse que a gente acha, que a gente determina, eu vou ser mais tranquilo com meu filho, é aqui, né? É só 5% da nossa mente total. Isso corresponde à parte da nossa mente racional, da nossa mente analítica. Mas lembra que o iceberg, o que você está vendo aqui, é o que está acima da linha do mar. Então, a gente sabe que por baixo da linha do mar existe um tamanho que é infinitamente maior do que esse que a gente aponta aqui. Que é o que campo que é esse? O campo emocional. Então, dentro da nossa mente, que é a mente mais profunda, que a gente considera como sendo mente subconsciente, a gente tem esse campo das emoções. E o conflito, gente, está aqui, ó. Entre aquilo que está de fato mandando, que corresponde a 95% da nossa força mental, com aquilo que corresponde a 5% e que é o que a gente acha que está mandando na casa. Por isso que muitas coisas que a gente se determina, seja inclusive fazer uma mudança no como eu escovo o dente. Alguém já tentou fazer isso? Eu já tentei. Vai no piloto automático direto, né? O que é piloto automático? É esse campo aqui. Porque dentro desse campo, exatamente tem isso. O piloto automático. Aquilo que são os nossos hábitos. Então, quem manda na casa não é o que está aqui, teoricamente. É a nossa mente racional, analítica, que diz assim, eu quero ser um pai e uma mãe melhor.
Então eu preciso agir X, Y, Z. Você vai ser assim. Mas vai que na tua infância você teve experiências muito fortes de desrespeito, de sensação de abandono, de rejeição, de falta de amor, de carência de presença de pai ou de mãe. Sabe o que acontece? Você está aqui sabendo que você está muito mais criança na relação com seu filho do que adulto, embora você até queira. Isso tudo que está aqui e que faz esse padrão todo, a gente chama como se fossem as nossas crenças, os nossos padrões mentais, que muito possivelmente você já ouviu falar. Uhum. Então, toda vez que a gente está falando de saúde mental, a gente tende a olhar para cá. Ah, o que é saúde mental? Você sabe que você tem que fazer exercício físico, você sabe que você tem que ter uma alimentação bacana, não sabe? Sabe. Tem alimentos que são calmantes, tem alimentos que são ansiogênicos. Se você toma muita Coca-Cola, adivinha que isso vai acontecer? Vai acontecer um problema, porque você vai ficar com o seu corpo extremamente ácido, o teu corpo vai ler isso como ameaça, e você vai subir no seu nível de ansiedade. Sim. Então, você sabe o que tem que fazer. Você sabe disso. Mas por que você sabe disso e não coloca em prática isso? Para que, de fato, você tenha uma saúde mental. E essa incongruência, as promessas que eu faço e aquilo que eu cumpro, nos deixam doentes. Por quê? Porque isso gera um nível de estresse extremamente alto. Gera um nível de desconfiança da gente mesmo, como se a gente não fosse realmente capaz, né, de dar conta, muito grande. Sentimento E de aí, incapacidade, né? perfeito, um sentimento de incapacidade. Aí você já está com esses conflitos internos, ok? Você já está nesse campo. E aí o que acontece no externo? O que está acontecendo desde 2020 no nosso externo? Está pegando mais pressão ainda. Então eu já estou me sentindo incoerente, eu já estou me sentindo em desarmonia, eu já estou com uma doença, não é assim que a gente fala quando a gente está falando de saúde mental, a gente não fala de doença mental, a gente fala de transtorno mental, tecnicamente. Eu já estou assim, eu já estou nesse nível. E aí vem uma necessidade de uma mudança. Qual resposta você acha que você vai dar? Vai depender disso daqui. É. Então, a tua capacidade de adaptação tem a ver com o nível de conflito, com que emoções estão preponderando na sua mente mais profunda. Se são emoções ligadas a questões positivas, alegria, aceitação, amor, confiança, ou se elas estão baseadas naquilo que a gente mais tem vivido. Medo, ameaça, culpa, sensação de fracasso, peso. E tudo isso desbalanceado acaba gerando esse caos que nós da saúde mental temos visto. Pessoas que estão realmente entrando em transtornos de depressão, em transtornos de ansiedade, que já é gritante e absurdo o número no Brasil, mas que acaba sendo assim, né, piorado grandemente. E quanto mais o tempo passa, minha gente, mais isso fica forte. Porque todos esses transtornos, essas coisas que nós estamos falando, são cumulativas. Porque toda vez que eu vou para uma ação e eu não dou conta dessa ação, seja inclusive mudar o jeito de escovar o dente, eu faço uma marca aqui na mente mais profunda. Eu carrego de emoção aqui. Que emoção? Emoção do fracasso, de incapacidade. E cada vez que eu vou fracassando, não dando conta, eu vou como se fosse reafirmando aquilo. E aquilo se torna uma verdade. Então, quando você está... Exatamente. Essa imagem é legal também. É como se fosse uma pegada que você vai pressionando. Ou seja, ela vai ficando cada vez mais profunda e cada vez vai acumulando mais coisa lá dentro. E vai ficando presa naquele molde. Então, quando a gente trabalha dentro de técnicas mais modernas, e uma delas é a hipnoterapia, seja a clássica, seja a ericksoniana, a nossa missão é realmente transformar isso, é mudar isso. Não é só conhecer, de dizer, ah, tá bom, eu sei o que é isso. Não, como é que eu faço para mudar isso? Sim. Porque enquanto eu não mudo,
eu vou ter a mesma resposta, Uhum. né? A equação, ela é montada da mesma forma, então o resultado vai sempre o mesmo. Tá. Você ia Então, dizer alguma coisa, deixa eu Natasha? tirar uma dúvida agora que você está falando isso. A hipnoterapia, ela acessa a nossa mente subconsciente, Subconsciente, certo? E então, certo? assim, ela é meio que a única alternativa para a gente descobrir esses, vamos dizer assim, essas falhas, esses problemas, esses traumas na infância que a gente teve que conscientemente a gente não lembra, né? Porque às vezes a maioria das coisas acho que a gente não lembra quando você tinha 5 anos, 2 anos, até intrauterino, né? Na hipnoterapia dá para chegar. Então, falando da hipnoterapia, que é a sua especialidade, essa é a única maneira da gente acessar isso para conseguir mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes, Eu, a nossa procrastinação. eu diria assim, tem outras técnicas de acesso à mente subconsciente, Tá, tá? Por exemplo, drogas. Você acessa a sua mente subconsciente, ok? sabia? Massagem, você acessa a sua mente subconsciente. Rolfing é uma massagem muito poderosa. Que você está fazendo massagem e dispara na sua mente memórias desta mente subconsciente. Quando a gente está num processo de dor muito profunda, em alguns momentos de crise, estou num acidente, estou em estado de choque, eu posso ter essas memórias. Estou sonhando, vem a memória, que às vezes a gente não sabe o que é sonho, o que é memória, a gente fica desconfiada, né? Então, tem acessos a essa memória de outra maneira, a essa parte da mente subconsciente de outra maneira? Sim, tem. Mas qual que é a diferença entre um acidente, entre um sonho, entre uma questão de droga, ou mesmo uma memória que possa ter surgido numa massagem, do processo de hipnoterapia? O processo de hipnoterapia, você está no controle. Nesses outros processos, você não está no controle. E muitas vezes, às vezes você está até sozinho. E aí o que acontece? Você não sabe o que fazer, porque quando o troço vem, ele vem. E isso a gente vê exatamente no consultório. Às vezes você tocou num ponto, tocou naquele nó, pá, dispara, vem a emoção, eu começo a chorar, eu estou me sentindo pequena, e se você engata ali, você está dentro de um quadro que você tem um acesso. Sim. O que é isso? É um transe conversacional que a gente faz dentro do consultório, mas é um ambiente controlado. E você está no controle, você está com a sua mente consciente e com a sua mente subconsciente automaticamente, simultaneamente sendo trabalhadas. Nos outros momentos, você também está. Mas quando aquilo vem, emerge dessa maneira tão abrupta, você meio que perde o chão. Sim. E Às na vezes a hipnoterapia, pessoa... a gente está acompanhada por um especialista, né? Exatamente. Essas Então, outras a questões que gente... você falou, tá sozinho. É, isso mesmo. Por quê? Porque tem muitos traumas, né? Como eu dizia assim, você quer ser um pai bom, uma mãe boa, mas na sua infância você carrega dores. E muitas dessas dores traumáticas, ela tem duas coisas. Primeiro, o desamparo e segundo, a impotência. Aí você vai um acesso espontâneo de memória da sua mente subconsciente, você se sente desamparada e você se sente impotente, porque você não sabe o que fazer com aquilo. Como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou mudar aquilo lá? Sim. Né? O que acontece? Você se retraumatiza. Então, então assim, tem muitas pessoas que perguntam assim, Sandra, o que você acha da ayahuasca, do santo daime, de experiências com alguns tipos de cogumelo? Eu acho que é válido. Enfim, são substâncias que elas são liberadas dentro de um ritual religioso. Beleza, legal. Os índios faziam isso, os índios acessavam, os xamãs faziam isso, né? Por quê? Porque quando você acessa a mente subconsciente, você está numa outra dimensão, em que espaço e tempo ficam totalmente diferenciados. Às vezes a gente vai para uma sessão de hipnoterapia que dura 3 horas, a pessoa diz assim, oi? Já escureceu? É. Como assim? Vai ficando tudo isso? Você perde Nossa, a nem noção parece. de tempo, é. Exatamente, porque não existe o tempo ali. Existem imagens. Não tem uma cronologia que é dada pela mente racional, né?
Então, dentro disso, os xamãs acessavam esse campo para ter mais informações. E realmente tem muito mais informações. Só que, dentro de uma tribo indígena, você está num ambiente com uma alimentação, com uma mente voltada para a solução. Adivinha qual que é o nosso estilo hoje? Qual que é a tua alimentação? Né? Qual o nível de química que você coloca dentro de você? Qual que é a tua mentalidade? É uma mentalidade de dor, de escassez? Ou não? É de abundância, de aceitação, de gratidão? Porque tudo isso, a hora que você acessa uma memória traumática, isso Influencia, né? conta. Isso. A gente, dentro de um processo de hipnoterapia, a gente cutuca para isso aparecer. Por quê? Porque justamente a gente quer modificar esse padrão. Para a pessoa ficar livre, né? Para a pessoa realmente ter a escolha dela. Porque enquanto a gente está fixo num padrão que foi criado sabe-se lá quando, às vezes dentro da barriga da mãe, a gente não tem liberdade verdadeira, né? Legal, acho que deu aí. Respondi, Natasha? Sim, super. Achei que ficou bem claro. E aproveitando, assim, fazer o link com esse momento de pandemia, né, que a gente está passando, que nem você falou que aumentou muito o número de pacientes. Eu mesma fui procurar você para a gente começar a consulta no começo do ano passado, também estava em auge de pandemia, né? Mas é exatamente isso que você falou, ansiedade e tal, que às vezes a gente está sentindo, gente, isso é só a pontinha do iceberg. Lá por baixo dele tem toda uma história que você não sabe mesmo, que na terapia, na hipnoterapia, vai te ajudar a desvendar. Né? Então, o mais importante acho que é isso, a gente reconhecer isso e correr atrás de ajuda, porque é um trauma ou outro, gente, todo mundo tem, não é? Eu acho que é impossível. É até bom falar isso, porque tem umas mães e pais aqui que eu tô vendo que entrou, que eu conheço, que é minhas amigas, que, tipo assim, não tem como você fazer todas as... você não causar nenhum trauminha no seu filho, isso é impossível. Isso eu acho que nem Buda ia conseguir, entendeu? O que a gente tem que ter é o quê? Essa noção, né? Que isso vai acontecer e que tá tudo bem. E depois a gente tá ali para orientar, para identificar, né? Porque também alguém ficar livre 100% de qualquer trauma, acho que isso não existe, né, Sandra? Isso é impossível. Não, não existe. Essa semana, se não me engano, foi na segunda-feira, eu postei uma foto minha grávida no Ah, meu eu vi. Instagram. E dentro, eu não sei se você leu o post, ele é bem grande, assim. Eu vi. Eu falo, inclusive, sobre essa questão do grande drama, né? Quando a gente entra no campo da maternidade, eu brinco que a gente põe o manto da culpa, né? Entrei no campo da maternidade. Porque, assim, parece que tudo que eu fizer pode gerar um problema. E quando a gente entende a mente, quando a gente está falando dessas coisas, você tem absolutamente razão, Natasha. A primeira coisa que a mãe pensa é: o que eu faço para não traumatizar meu filho, coitado? Não quero que ele sofra. Tem como fazer isso? Não. Por quê? Aí é que vai a grande coisa, e eu conto duas histórias que me marcaram muito. Uma que foi meu professor que contou, e a outra realmente que eu vivi recentemente, e que inclusive eu narro nesse post que saiu agora, essa semana. Dentro do que a gente sabe de trauma, não é o evento que é o fator traumático. Como assim, Sandra? Não é o que está acontecendo. É como você entende aquilo. É como você interpreta aquilo. Sim. E quem é que interpreta? É a mãe ou o filho? É a criaturinha. Agora, como é que eu vou interpretar uma situação difícil que aconteceu quando eu tinha 2 anos de idade? Que equipamento cognitivo você tem para interpretar o fator dos 2 anos de idade? Bom, com 2 aninhos, a gente está numa fase que nós chamamos de egocêntrica. Tudo sou eu. O mundo existe por minha causa. Logo, se papai e mamãe brigam, quem quer a culpa? Acho que é da criança. É ela. É ela que diz: fiz merda, fiz algo. Desculpa. Só falei a palavra que não devia ter falado. Mas é literalmente isso. Fiz M. Logo, não posso mais fazer nada. Logo, quando vem alguma dificuldade, algum desafio, eu acho que eu vou fazer errado novamente. Então, a interpretação, ela sempre está na cabeça do filho, da filha, de você, da criança, ok? Então, não é o trauma. Tá.
Exatamente, que vai dar a direção do como aquela emoção vai ficar. Você vai ficar no medo, no ato de coragem. E aí eu cito 2 exemplos. Um primeiro exemplo que eu devo ter falado para você, não me recordo, que é do meu professor, ele foi atender uma pessoa que é gaga. A hipnoterapia, gente, é um tratamento que eu sou absolutamente apaixonada, porque ele tem um nível de velocidade que é absurdo. É assim. Eu não estou brincando, eu sou psicóloga, eu atendo como psicóloga, e eu sei que o que eu trabalho, às vezes, em 6 meses, em uma sessão de hipnoterapia, eu faço muito mais. Por quê? Porque a gente vai na causa do problema. Às vezes a gente não dá conta de trabalhar isso. Por quê? Porque na terapia, a gente está aqui, ó. Às vezes a gente vem para cá, mas às vezes a gente é ainda superficial. Uhum. O que a gente precisa é mais profundo. Quanto mais fundo, as memórias são mais antigas. Então, por isso que a gente precisa realmente ter um equipamento melhor. Aqui eu vou de snorkel. Aqui eu preciso de tubo de oxigênio. Sim. Né? Eu preciso realmente estar preparado para descer e ter condições de subir. Enfim, e era um caso de gagueira. Gagueira, eu não sei se você sabe, mas é um drama, dura anos, é extremamente difícil de você trabalhar no processo de terapia e que com a hipnose a gente resolve em uma sessão. Meu professor foi tratar de uma pessoa que era gaga. E aí ele foi para um momento traumático. Esse menino tinha por volta de 3 anos, ele tinha na memória dele acabado de ter uma discussão com a mãe dele, que eles estavam num contexto de uma loja, de algum lugar fora de casa. E aí depois ele volta para pedir uma coisa para a mãe, e quando ele volta para pedir com a mãe uma coisa, depois dessa discussãozinha que eles tiveram, ele começa... Mãe. Aí, isso é a cena traumática. Eu te pergunto, você que está me ouvindo. Você imagina que essa mãe disse para esse menino, para ele ficar com trauma disso? Desembucha! Fala logo! Mas que saco! Você só me atrapalha! Né? A gente imagina que vai ser uma mãe que está nervosa e que vai dar um outro tapa no garoto. Não, minha gente. Essa mãe disse o seguinte para essa criança. Meu filho, fala, estou te ouvindo. Não precisa gaguejar. Isso foi o fator traumático. O que o garoto interpretou? Minha mãe não está aí nem aí comigo mesmo. Ela não se importa comigo. Ele entendeu a acolhida como um fator de assim, tanto faz, você quer gaguejar, você não quer gaguejar, tô de saco cheio de você mesmo. Então, por mais que essa mãe tenha se controlado, dito assim, não, agora, né? Olha só o que aconteceu. O caso que eu relato nesse post do meu Instagram, da rejeição e gravidez, é um caso que eu atendi agora, recentemente, no final do ano passado, de uma filha única, em que a gente foi trabalhar nela o medo de errar. E eu sabia que ela era uma filha única, a gente colhe toda a anamnese da pessoa, né? Eu acho que os dentistas também fazem isso, né? Entende a história ali. E eu sabia que ela foi super desejada por esse pai e por essa mãe, né? E conseguiram engravidar. E o trauma dela, ela vai para o momento em que a mãe descobre que está grávida. Aí você pensa, o que será que tem nesse momento que faz com uma pessoa fique com medo de errar e a mãe estava querendo tanto, exatamente, né? Porque se a pessoa não quer a gravidez, o que a gente pensa ingenuamente? Ah, a mãe está rejeitando. A mãe não quer. Logo vai dar problema. Essa criança vai se sentir não bem-vinda. Não é nada disso que acontece não, gente. Não, não é assim. Essa lógica não precede. Isso é matemática. Isso não é mente humana, né? Nós somos um poço de surpresas, de interpretações do arco da velha. Quando a mãe descobre, no mesmo momento que ela está super feliz, porque, afinal, ela estava conseguindo o que ela queria, veio um medo de perder esse bebê. E essa mãe ficou apavorada. E aí, esta criança, como que ela se sente lá, dentro, começando a formação dela?
Nossa, estou fazendo a minha mãe sofrer. Não estou fazendo certo. E a partir daí, ela cria essa primeira memória que a gente fala que é a base, né? Para ela ter esses comportamentos de ser a boazinha, de ficar refém do que a pai e a mãe esperam dela, de achar que nunca está sendo suficiente, de que nunca dá conta. Então, ela estava prestando vestibulares em Harvard, em Yale, e o que ela estava sentindo? Eu não vou dar conta, Sandra. Por quê? Porque ela tem a marca do tô fazendo errado, olha o que eu fiz com a minha mãe. Dela, né? Mais uma vez. Então eu digo, como é que a gente, mãe, pobre, coitada, tem como controlar isso? Sim, a gente não controla. A gente não controla o ambiente, a gente não controla como, de fato, o outro vai nos interpretar, só que tem uma coisa que a gente controla, né? A gente consegue controlar como a gente está se sentindo. E o como a gente está se sentindo vai dar indício do que a gente vai pensar, do que a gente vai imaginar e de como a gente vai se comportar. Então, se eu estou me comportando mal, muito possivelmente aqui na minha mente subconsciente tem emoções negativas. Tem uma programação mental negativa que está rodando. E é isso que a gente tem que modificar. Então, o segredo não é só você ser positivo. O segredo não é você realmente fazer uma dieta. O segredo não é fazer exercício físico. Porque se você vai para o exercício físico se sentindo não merecedor daquele corpo que está ficando bonito, você vai engordar tudo de novo. Olha que louco isso. Né? Então, não adianta você tratar é um de uma coisa ou conjunto. de outra, tem que ser um conjunto, um todo, né? E quando a gente sabe isso, fica muito mais fácil a gente se entender. Mas para que a gente precisa se entender? Para a gente se acolher. Sim. Para a gente se dar um voto de confiança, se olhar e dizer assim, tem uma criança aqui dentro, que pode ser uma criança recém-nascida, que pode ser uma criança de 5 anos, de 3, que está sofrendo. E que ela está tentando, de alguma maneira, me dizer assim, viu? Não tá bom, me ajuda. Né? Então não é para você se criticar, para você ficar puta da vida com você, para você se machucar, ir para um processo de autorrejeição, de autotraição, de autossabotagem. Não. É para você entender que tem um porquê aquilo está acontecendo. E o para quê é para a gente se proteger. Por que eu faço tudo o que eu faço? Por que eu crio essa programação mental? Porque eu não quero que aconteça de novo. Eu não quero sofrer de novo. Gato escaldado tem medo de água fria. Sim. Então, nosso cérebro é preparado para quê? Para nos proteger, para economizar energia. Se eu sei que se eu fizer isso, de novo vai dar errado, eu não faço mais isso. Se eu tive uma apresentação de trabalho, né? Eu fiquei por, acho que 15 anos sem dar risada. Eu sou uma pessoa risonha, você me conhece, eu sou uma pessoa alegre, mas eu por 15 anos fiquei sem dar um sorriso. Por quê? Porque eu tive um bullying da minha professora quando eu estava na 4ª série, que seria o 5º ano hoje, que ela falou, nossa, Sandra, você parece uma hiena no meio da sala. Ou seja, o que minha mente fez? Cara, você calha a boca, não mostre mais esses dentes. E ainda, eu não sei rir baixo, né? Eu não sei falar baixo. Não sei ser delicada. Então, a coisa aparece. Sim. Então, eu comecei a me fechar. Eu tá falando aqui para vocês, não acredito que foi sempre assim, não. Era uma pessoa extremamente diferente. Os meus amigos que me conhecem dizem assim, uau, terapia ajuda, né? Terapia faz diferença. Por quê? Porque realmente as coisas marcam e a partir das marcas a gente aprende o quê? Não posso mais fazer isso porque isso gera dor, isso gera sensação de fracasso, então eu evito. Então, parte de todos os nossos comportamentos não são comportamentos de crescimento, são comportamentos de evitação. É verdade. Não são comportamentos de ir ao encontro e dizer, vamos lá, só encontrar, pera lá, será? Não, veja bem. Ou seja, a gente não está na confiança, a gente está no medo, né? E tem a frase, né, que a gente sabe, que também aprendemos dentro do
do nosso ensino formal, que é ou você está crescendo ou você está morrendo. Então nós temos uma população, e eu infelizmente posso dizer, a maioria de nós está numa situação de morta-viva. Nós estamos sobrevivendo. E ainda felizes que nós estamos sobrevivendo, porque parece que tem gente pior ainda. Olha que caos que nós estamos. Como é que dá para ser saudável assim? Né? Como é que dá para realmente acreditar? Então fica muito complicado. Sim. Ô, Sandra, mediante isso que você está falando, me veio uma pergunta aqui. Assim, então, que sinais que você acha que a gente precisa ficar atento para ver quando que é a hora de buscar ajuda psicológica, sabe? Porque eu acho que até hoje em dia, e fazer uma terapia tal, é um assunto mais aberto, né? Até um tempo atrás acho que não era. Era meio assim, vergonhoso você falar que você vai na psicóloga, você era taxado como louco. Quem vai em psicóloga é porque tem problema na cabeça, porque, né, não bate bem. Eu particularmente morro de orgulho de falar que eu faço terapia, sabe? Porque é um sinal que a gente quer evoluir, né? Você quer crescer, você quer sim descobrir traumas que você nem sabia que você tinha, mas que tá te limitando para algumas coisas, né? Então eu queria assim que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está aqui assistindo, isso, quais aspectos que a gente precisa ficar de olho na gente mesmo para dar aquele start, sabe? Falar, nossa, tô assim, acho que eu preciso procurar terapia. Tá. Bom, eu não vou começar necessariamente por aí, eu vou falar uma coisa antes. Tá. A questão da saúde mental ainda é pra gente um preconceito. Para a maioria de nós. Tá? Quando a gente vê alguém deprimido, alguém com ansiedade, a gente pensa assim, ó, nossa, mas aquela pessoa tem tudo para ser feliz. Uhum. Como é que ela pode estar deprimida? É verdade. Como é que ela pode estar ansiosa? Aí eu vou fazer uma provocação bem cruel, né? Mas é para mexer com você. Coloque ao invés do deprimido, do ansioso, uma doença que é uma doença muito temida, por exemplo, um câncer. Como é que pode essa pessoa ter tudo que ela tem e ainda está com câncer? A gente pensa assim? Não. Não. O problema é o preconceito, que a gente acha que um câncer não é nossa culpa, mas um transtorno mental, como uma depressão, uma ansiedade, um burnout, que é uma das coisas que eu mais estou vendo, né? Que é realmente uma ansiedade ligada ao trabalho e é relacionada ao estresse, é como se fosse algo que a gente escolhe e não escolhe. Uhum. E não escolhe. Então, a primeira coisa é a gente ver o nosso nível de preconceito. O quanto eu aceito, ou o quanto eu tenho preconceito de que isso que eu estou colocando na minha vida é da minha cabeça, eu estou criando, é frescura. Né? Porque se você tiver preconceito, embora eu possa fazer uma lista aqui de sintomas, que são os mais clássicos da ansiedade, você vai até olhar e vai dizer, dos 10 sintomas eu tenho 10. Ah, mas não é tanto assim. Sim. É um alto preconceito, acho, até, né? Não só dos outros, Exato. da gente com a gente mesmo. Exato. Encarar E aí, eu recebo gente que já está no extremo, né? E aí diz assim, eu não me conformo, Sandra, de gastar tudo isso na terapia. Eu falei, aí eu vou falar palavrão de nada. Eu falei, porra, você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Eu falei, você está de alta, vai embora, você está ocupando o lugar de outra pessoa. Ao invés de você agradecer que você tem esse dinheiro para investir em você, porque esse dinheiro vai te trazer algo que dinheiro não compra. É verdade. Que é a tua saúde, é a tua realização, que é sentir que você está dentro do seu propósito. Pelo amor de Deus, quanto custa isso? Eu falo, uma hipnoterapia, ela é urgente. A gente não sabe por quanto tempo de vida a gente tem. Se você puder viver o último mês da sua vida com mais leveza, quanto que isso vale? Né? Eu digo sempre, é barato, gente. Faz cálculo, pelo amor de Deus. Sai barato. Mas o que acontece? É a outra coisa que eu quero falar, a segunda coisa, para além dessa questão do preconceito,
a zona de conforto. Uhum. Então não adianta eu falar dos sinais para você buscar ajuda se ainda a merda estiver quentinha. Por quê? Porque você vai ficar lá. Você já está cheio de medo. Lembra? Dentro da sua mente subconsciente já está cheia de medo. E aí você vai encarar um processo que vai ser desafiador. Se for um processo comigo ainda, que eu cutuco mesmo, vai ser pior ainda. Não vou botar no colo você para dizer, ah, tudo bem, vamos lá. Não, meu foco é resultado. Não é você se conhecer, é você mudar o seu comportamento, transformar a tua vida. Por quê? Porque esse mundo precisa disso, né? É até egoísmo da minha parte, realmente. Eu quero que minha filha viva num país, num mundo bem melhor. E para isso a gente tem que transformar a gente. As pessoas. E já para transformá-los, né? Para ter essa consciência, essas coisas todas que eu estou falando, eu acho que deveriam estar dentro de uma escola. Deveria ser divulgado isso. Para quê? Para que mais pessoas pudessem olhar e saber como que elas produzem a realidade delas. Então, a zona de conforto é outro grande obstáculo para mesmo que você entenda os sinais, ainda assim, você permaneça exatamente do mesmo jeito. Tá. Se você não tirar o seu preconceito, se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, eu posso oferecer qualquer tratamento para você gratuito e você não vai fazer uso. É o que eu sempre falo. Eu posso oferecer infinitas dicas, porque tem coisas muito simples que fazem uma grande diferença. Mas se você não vai lá e pratica, de que adiantou a informação que eu te dei? Então era melhor nem você ter tido. Porque quando você tem uma informação, gente, você tem responsabilidade. É, verdade. E você vai ser cobrado por isso. Tem Então é melhor não ter né? responsabilidade. É melhor não ter. Então nem saiba. Desliga agora, sai daqui voando. Nem queira saber. Porque se você souber, você tem uma responsabilidade. Para quem? Né? Para com você e com o seu meio. Né? Então, se você quer informação, queira o final da informação, que é ir para ação. Toda informação, ela não serve de nada se isso não se transformar numa ação. Perfeito. E os sinais, né, que a gente está falando, são os sinais básicos de qualquer necessidade de sobrevivência. Como é que está seu sono? Como é que está seu apetite? Como é que está o seu nível de cansaço? E aí a gente pergunta também, como é que está o seu nível de desempenho, a sua produtividade? Então, os 4 sinais, se você estiver realmente sentindo a baixa, isso já é claramente que algo está acontecendo. Tá. Pode ser uma doença, como pode ser um processo de estresse que leva à alergia, que leva à ansiedade, que leva à depressão. Qual é o mais comum, Sandra? A ansiedade. Transtorno de ansiedade. Sim. O que eu tenho que fazer? Buscar ajuda o quanto antes. Por quê? Porque é cumulativo, é sistêmico e não adianta a gente fazer o que a maioria de nós fazemos, que é, vai que o tempo melhora, né? Deixa eu esperar mais um pouquinho. Deixa eu esperar mais um pouquinho. E aí você está brincando com o teu tempo de vida, porque você acha que você vai ceder esse tempo. O que você precisa para se movimentar agora? Qual é o incentivo que eu e a Natasha podemos te dar para você se movimentar agora? Para você fazer algo por você. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Não é seu filho, não é sua mãe, não é seu trabalho. Verdade. Né? Perfeito. O que mais, Natasha? Fechamos? Ó, então, já tá dando quase 1 hora aqui, então acho que a gente podia encerrar. Eu acho que quem tiver mais perguntas, a gente agora já tá quase dando 1 hora, não vai dar tempo da gente responder todas, mas vai deixar, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta amanhã, né, Sandra, pelo Instagram. Perfeito. Nos stories. A live você vai deixar gravada? Eu vou deixar gravada a live toda no Instagram da RNA e vou compartilhar no meu pessoal também, tá? Tá. Se você depois puder mandar a gravação, porque daí também as pessoas que quiserem entrar em contato direto comigo, para você não precisar fazer a intermediação, pode mandar lá no meu Instagram
né? No meu Perfeito. Instagram tem o link ali, que você acessa Facebook, acessa o YouTube, aí você vai ter uma quantidade imensa de informações para além daquilo que a gente está falando. Isso. Agora às 9 horas eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa, em função realmente de ser janeiro branco, que sofria de ansiedade generalizada e que realmente conseguiu sair disso no quadro de hipnoterapia. E por que a gente faz isso, né, Natasha? Por que você está com esse compromisso com a RNA? Por que eu me disponho, né? Essa é a segunda live do dia de hoje. A próxima vai ser a terceira live. Legal. Por quê? Porque realmente a gente quer inspirar. Sim. A gente sabe que a gente precisa de todo mundo indo para a mesma direção, porque senão a coisa vai ficar muito mais feia do que a gente está vendo. Simples, né, Sandra? É passar conhecimento, né? É tudo que você já tem, a sua especialidade, né? Então, é isso realmente que eu vejo que eu quero trazer nessas lives para a RNA. Esse mês foi específico para a parte de janeiro branco. Fevereiro, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo mais técnico, mais voltado para os dentistas, que são o meu público-alvo, né? Mas eu quero estar sempre mesclando, sabe? Porque quanto mais informação, de graça, gente, a gente está passando, sabe? A gente está aqui para isso, para ajudar, para passar informação, para contribuir, né? Então, eu e a Sandra, com certeza, estamos sempre disponíveis aqui para todo mundo, né? Então, gente, quem tiver, queria agradecer muito todo mundo que assistiu aí. Teve bastante amiga minha, professora. Que legal. A equipe da clínica aí também, minha família, minha mãe estava aí presente também. E aí, gente, também, assim, acho que bastante gente que estava aqui na live tem o meu WhatsApp particular, que eu conheço a maioria aqui. Quem quiser o contato da Sandra particular também, eu passo, mas vai ficar salvo aqui na live no feed da RNA também. Então, quem não conseguiu assistir ela inteira hoje, também consegue assistir depois. Tá Perfeito. bom? Sandra, muito obrigada, viu, por todos os ensinamentos, por ter topado aí, fazer essa live. Achei que eu que agradeço. É isso que eu queria saber, se vocês acham que realmente eu pude trazer o segredo. Porque a missão era essa, né? Pra mim, sim. Eu adorei. Achei que ficou muito legal. E pelos comentários aqui, bastante gente comentando, ó, com certeza. Foi bastante... Eu trouxe muita informação para todo mundo. Foi muito importante. Então tá bem. Agradeço a todos vocês. Desejo vê-los cada vez melhor. Cada vez mais feliz, né? Sim, estamos então, aqui. Tá bom, muito obrigada. Né? Obrigada, Sandra. Sim. E toda vez que você precisar, conte comigo. Tá bom? Com certeza. Você também. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.